Então, gente, deixa eu mostrar para vocês rapidamente como é que funciona essa linha do tempo, ok? Vamos viajar no tempo. Lá na pré-história, a gente sabe que não existia trabalho ainda com uma natureza econômica, com o atingimento de um objetivo chamado lucro, né? Mas já existia necessidade o quê? De sobreviver comendo e se protegendo. Então, esse período da pré-história, né, que a gente chama de 3.500 anos antes de Cristo, existia aí a necessidade desse homem se alimentar e sobreviver. Para isso, ele saía pela manhã, caçava, lutava, trazia o alimento e sobrevivia. E se protegia também com a sua família, com o seu clã. Bom, depois a gente vai observar lá na Idade Antiga, né, que aí já compreende um outro período, que é o período que a gente chama de 3.500 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo. Nesse período, nós tínhamos aí o que a gente chama de trabalho escravo, né? E nesse momento a gente também não tem uma relação de obtenção de salário após a execução de um serviço. Nesse período, a gente sabe que existia uma mão de obra específica que atendia as classes mais privilegiadas, mais abastadas, e aí nessa condição era uma situação de escravidão. Ok? Não há que se falar em salário, não há que se falar em obtenção de resposta em razão do trabalho executado. E depois da Idade Antiga, a gente tem o que a gente chama de Idade Média, onde a gente tem localizado aqui na nossa linha do tempo 476 anos depois de Cristo até por volta do século XV. Nesse período que a gente tem claramente definido como Idade Média, nós tínhamos 3 tipos de mão de obra específicas: os vassalos, os servos e os artesãos, tá? Ainda não estava caracterizado nesse momento que a gente chama de Idade Média uma relação de obtenção de salário em razão do trabalho executado. Mas existia trabalho, porque trabalho nunca faltou, desde o início, né? Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que sobreviver, então tem que trabalhar, só não tem salário em resposta do trabalho executado. E aí, depois da Idade Média, que é justamente por volta do século XV até o século XVIII, nós já temos o que nós chamamos de Idade Moderna. Nesse período, tudo começa a acontecer, as coisas começam a tomar forma. Por quê? Porque a gente tem uma série de situações que vão emergindo. Uma delas é o início do contexto da Revolução Industrial. O que isso vai resultar? Isso vai resultar numa coisa que se chama o quê? Trabalho como venda de serviço ou venda da força de trabalho. Isso vai trazer como resposta o salário, né? Que é a fase que a gente vive atualmente. Ou seja, os contornos do trabalho assalariado começam a se apresentar, começam a emergir por volta do século XVIII em diante. E aí, gente, vai até o tempo atual que a gente chama de idade contemporânea. Esse vídeo foi importante para você? Dá um like, curte e se inscreve no canal, porque com certeza tem mais.